A paz do Senhor. Boa tarde. Eu vou ler hoje. Hoje é dia 23 de agosto de 2021, né? Eu vou ler a passagem de João que tá lá no capítulo 12, o versículo 44 em diante. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, a mim não vê. A mim vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas do Pai, que me enviou, e ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Glória a Deus, aleluia. Aqui Jesus diz que quem crê nele, não é nele que está crendo, mas sim no Pai, em Deus, aquele que o enviou, né? Deus enviou Jesus por misericórdia do povo, porque Deus ele já tinha destruído o mundo uma vez, né? Com o dilúvio, quando ele salvou Noé e sua família. O mundo já estava pervertido. E aqui Deus mandou o filho dele para salvar o mundo. Tanto é que ele diz que ele não veio para julgar, ele veio para salvar. E como que ele salvou a humanidade e o mundo? Entregando-se em condenação pelos nossos pecados. Quer dizer, ele se fez pecado em nosso lugar, né? Quando ele foi crucificado na cruz, ele levou sobre ele todos os nossos pecados, as nossas iniquidades, todas as nossas doenças, né? Tudo. Que nem ele diz que ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Que quem julga é aquele que o enviou, né? É a palavra que o enviou. Quer dizer, a palavra, quem julga não é ele, é Deus. É o Senhor quem vai julgar no último dia. No último dia ninguém vai escapar. Ninguém. O Senhor vai julgar as ações, né, de cada um e as palavras de cada um. Tanto é que a palavra diz que todos darão conta de cada palavra que sair da boca, né? Todos darão conta. Por isso que vamos ter cuidado com o que nós falamos. Vamos abençoar, né? Os discípulos, eles não entendiam. Porque Jesus, ele falava em parábolas, né? Jesus, ele falava em parábolas. Mas era para os discípulos entender, porque Jesus andava com eles. Jesus era o verbo, Jesus é a palavra, né? Mas mesmo assim, eles não entendiam. Aí Jesus tinha que explicar para eles a parábola.
Jesus fala que quem fala através dele é o Pai, né? É o Pai que manda o que ele tem que falar, o que ele tem que dizer. Não é ele. Ele não fala por ele. Ele fala por intermédio do Pai, que é Deus. Não é por ele. Porque se fosse por ele, quando ele foi orar antes de ser entregue nas mãos dos que iam matar ele, dos sacerdotes lá, para ele ser morto, ele não tinha orado a Deus, ao Pai, e falado para o Pai, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que se cumpra a sua vontade e não a minha. Quer dizer, se fosse pela vontade de Cristo, ele não ia. Acho que ele ia se entregar lá? Levar o pecado da humanidade todo em cima dele? Ele falou com o Pai, falou, se for da sua vontade, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Quer dizer, a vontade de Deus era que ele se entregasse na cruz, morresse e levasse sobre ele todos os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas doenças, as nossas feridas. Naquele momento, ele libertou o mundo. Quando Jesus morreu, o véu foi rasgado. Os olhos de muitos foram abertos. A visão, a cegueira espiritual de muitos foram abertos quando Jesus faleceu. Oh, glória, aleluia, né? Se entregou naquela cruz. E o que está precisando hoje? Hoje está precisando a mesma coisa. Os nossos olhos espirituais estão precisando serem abertos para que possamos crer na palavra de Deus, para que possamos buscar a palavra, que é Deus, buscar a água pura, a água cristalina, que é Jesus, que é por intermédio de Cristo que nós iremos ao Pai. É por intermédio de Jesus Cristo. Então, os nossos olhos, eles têm que ser abertos, porque o Senhor, a palavra diz que haveria tempos em que haveriam muitos lobos em pele de cordeiro, né? E é o que está acontecendo hoje. Muitos lobos em pele de cordeiro está arrebanhando ovelhas que estão cegas, que não estão enxergando o verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo. A palavra também diz que quando nós aceitamos Jesus, nós não vamos ter... não vou dizer que nós não vamos ter luta. Vamos sim, porque a palavra diz que nós teríamos luta. Mas era para nós termos bom ânimo, porque o Senhor é conosco. Tudo que a palavra nos oferece, a única coisa que a gente tem que fazer é crer. Crer e descansar no Senhor. Rola muita coisa na mídia aí, no mundo, né? Mas nós não devemos estar apavorados. Por quê?
porque nós cremos. Está na palavra, tudo o que está acontecendo. Mas ainda não é o fim. Vamos crer que Jesus ele possa abrir os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar o verdadeiro pastor, para que o Espírito Santo ele nos guie em sabedoria no caminho que nós devemos seguir. Meus amados, nós não devemos seguir na porta larga, não. Nós temos que seguir na porta estreita. A porta larga, ela vai te levar para a perdição. A estreita, ela vai te levar à salvação. E a salvação é Cristo Jesus. A porta estreita, ela nos leva a Cristo. Tanto é que Cristo diz, eu sou a porta. Batei em mim, batei a porta e abrir-se-vos-á. Né? Se nós aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Jesus ele vai entrar em nosso coração, ele vai limpar a sujeira que está em nós, né? O pecado. Nós vamos nos tornar uma nova criatura. E a palavra, ela vai começar a ser entendida por nós, né? Que quando a gente crê que está aqui, né? Aí nós vamos crer, começar a acreditar. Que ele diz aqui, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Crê em Deus, porque Deus ele é o Pai. Porque Deus quem criou tudo, todas as coisas. Deus criou o mundo, Deus criou as árvores, Deus criou as estrelas, as águas, tudo que está em cima da terra, embaixo da terra, Deus criou tudo. Deus criou o homem, a mulher, a imagem e semelhança dele. Só que através da mulher, né, que foi tentada pela serpente, entrou o pecado. Que até então não tinha pecado no mundo que Deus criou. Entrou a morte, mas não a morte física. Entrou a morte espiritual. Entrou a morte onde a pessoa começou a ter malícia, começou a ter pensamentos que não condiziam com os ensinamentos de Deus, com os mandamentos de Deus, né? Aí começou a entrar o primeiro homicídio, adultério, e aí vem, né? Se vocês começarem a ler a Bíblia, eles vão começar a entender. Mas tudo começa quando Adão e Eva comeram do fruto proibido. E Jesus é a última salvação das nossas vidas. O Senhor já enviou ele como sendo a última salvação. Porque depois dele não há outro. Ele é o único. Cristo é único. Ele é filho unigênito de Deus. Ele é o único filho de Deus. A palavra diz que o Senhor enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse mundo, nós vamos ter aflição, nós vamos ter doença, nós vamos ter luta. Mas no lugar que Deus tem preparado para nós,
depois do julgamento, é o lugar onde nós não teremos doenças, onde nós não teremos mais aflições, onde nós não teremos mais nada. Onde nós seremos felizes e adoraremos ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo louvando a Deus. Porque nós temos que louvar a Deus em todo o tempo. Oh, glória, aleluia. Maravilhoso é o Senhor, Pai, Rei da glória. Porque o intuito que Deus fez o homem foi para adorar a Deus. Foi para adorar a Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus para adorar a Deus. Olha que privilégio nós temos. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Né? Antes de nós sermos chamados filhos de Deus, nós somos feitos criaturas de Deus. Aí quando nós aceitamos a Jesus, passamos a crer na palavra, crer que Jesus é o caminho e aceitamos ele na nossa vida, nós passamos a ser chamados de filhos de Deus, os eleitos do Senhor. O que é uma bênção nas nossas vidas. Eu louvo a Deus por Ele ter enviado o Filho dele por esse mundo. Mas nós estamos no momento de orar pelo nosso mundo, orar pelo nosso país, orar pelas pessoas, porque nós estamos passando por uma pandemia, né? Então nós temos que estar orando, buscando, né? Tendo misericórdia do próximo, amando o próximo, tendo compaixão do nosso próximo. Porque Jesus, ele amou o próximo, que somos nós. O Senhor nos amou, tanto que ele entregou o seu Filho a nós. Jesus amava Lázaro. Jesus, quando ele veio na Terra, ele era um homem normal, como nós. Ele não tinha pecado, mas ele tinha sentimentos. Ele chorou pela morte de Lázaro, porque Lázaro era um amigo querido de Jesus. Jesus chorou. Jesus teve as mesmas dificuldades que nós tivemos, que nós temos aqui na Terra, neste mundo. Eu acredito que ele teve os mesmos, ele teve o mesmo sentimento de solidão, de tristeza, né? Ele teve de abandono, assim como nós temos. Mas nós temos que crer que Deus, ele nunca nos abandona. Deus sempre está ao nosso lado. Por mais quieto que o Senhor esteja, o Senhor está agindo. Às vezes nós estamos clamando e estamos achando que Deus, ele não está falando conosco. Que ele está quieto. Mas não é porque Deus não está quieto que ele não está agindo na nossa vida. Ele está agindo. Se tem alguém que aí pensa que Deus não está agindo na sua vida, não acredite nisso, porque isso é conversa do inimigo. O inimigo está lançando sobre a sua mente. O Senhor tem olhado pela sua vida, assim como tem olhado pela sua família. O inimigo tem lançado flechas sobre a sua mente. A palavra diz: orai e vigiai.
Começa a orar e vigiar. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Começa a resistir ao inimigo quando ele começa a lançar setas. Porque ele vai fugir de nós. Então, se alguém acha que o Senhor não o ama, que o Senhor não o ouve, o Senhor o ama. Porque se o Senhor não te amasse, como que ele ia entregar o seu filho para você? Para morrer no teu lugar? Quer amor maior que esse? Fala para mim. Um amor maior do que esse? Nós que somos seres humanos, nós não temos coragem de entregar os nossos filhos em sacrifício pela vida de outro. E Deus fez isso pela nossa vida. Olha o quanto Deus nos ama. E Deus ama vocês. Eu creio que Deus os ama tanto que fará obras mais grandiosas nas vidas de cada um que estiver ouvindo. Na vida de vocês, aqueles que estão precisando de ouvir essa palavra. Não tenha medo. Lá em Josué, quando o Senhor falou com ele, em Josué, capítulo 1, o Senhor falou para ele, não temas, pois sou contigo. Não afaste da sua boca a palavra, a lei, né? Que Deus quis dizer para ele. Depois que Moisés morreu, Josué ele se sentiu abandonado, ele se sentiu sozinho, ele se sentiu fraco. Por quê? Porque ele tinha que levar aquele povo até a terra prometida. Mas ele não sabia como fazer. Ele teve medo. E o Senhor disse para ele, não temas, pois eu sou contigo. Desde que você obedeça os mandamentos que eu dei a meu servo Moisés. É a mesma coisa que Deus está falando conosco. Não temas, não tenham medo do que vocês estão ouvindo por aí. Não tenham medo. Desde que nós não abandonemos a palavra do Senhor. Tudo o que está acontecendo está escrito na palavra. O Senhor diz para nós, não temas. Se tiver alguém com medo de algo, de alguma coisa, é o inimigo que está lançando setas sobre a sua vida. E você não deve temer. Não deve temer porque o Senhor é contigo. O Senhor te escolheu. Assim como o Senhor me escolheu. Assim como o Senhor escolheu a muitos. Não façam nenhuma besteira por causa do medo. Porque o medo faz com que a gente cometa erros que não tem mais volta. Não vamos ter medo. Vamos procurar ler a palavra, buscar o Senhor, orar e vigiar. Em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu coloco, Senhor, a minha vida diante do teu altar. Que o Senhor esteja neste momento, papai, me usando como uma serva do Senhor, pai. Que eu seja um instrumento, papai, nas tuas mãos, Senhor. Oh, Pai, abençoa, Senhor, a cada um, Senhor, que estiver ouvindo, Senhor, a palavra do Senhor, Pai. Que o Senhor esteja tirando todo medo, toda ansiedade, Pai. Porque Cristo, Ele já levou sobre Ele todas as
angústias, todas as nossas ansiedades, já foi deixado na cruz do Calvário, Pai. Todas as nossas doenças, tudo, Senhor, já foi deixado na cruz do Calvário, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja visitando, Pai, a cada um e dando ordens aos anjos do Senhor a respeito de cada um, papai, de nós, filhos do Senhor, Pai, escolhidos do Senhor, para que esteja, Senhor, nos protegendo e que o Senhor nos dê a sabedoria de que necessitamos. Que o Espírito Santo venha falar conosco, Pai. Que o Espírito Santo fale ao coração de cada um que está, Senhor, ouvindo, Senhor, a tua palavra, Senhor, nesta tarde, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Toca, Senhor, na vida das pessoas, Pai. Toca no coração da pessoa, Senhor, que está precisando, Senhor, ouvir a palavra do Senhor, Pai. Abre esse coração, Senhor, que está endurecido, Pai. Que está magoado, Senhor. Que está, Senhor, um coração angustiado, Senhor, que o Senhor passa o bálsamo do Senhor sobre esse coração, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço ao Senhor pela tua palavra, Pai, porque é fonte de alimento sobre as nossas vidas, Pai, sobre o nosso corpo, Pai. Oh, papai, obrigada, Senhor, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Obrigada, papai, porque eu creio que o Senhor, essa palavra, Senhor, chegará a muitas pessoas que necessitarão, Senhor, aprender um pouquinho, Senhor, da palavra. Eu não sei muito, Pai, mas o pouco que eu sei, o pouco que o Senhor coloca no meu coração, eu procuro, Senhor, passar aqueles do meu jeito, Pai, da minha forma de falar, para que eles possam entender, Senhor, o amor do Senhor sobre a vida deles, Pai. Oh, papai, que o Senhor venha, Pai, sobre a vida dessas pessoas. Oh, papai, há pessoas, Senhor, que necessitam, Pai, de livramento neste momento, Pai. Oh, Senhor, dá ordens a anjos do Senhor a respeito dessas pessoas, Pai, que estão, Senhor, tentando cometer, Senhor, alguma barbaridade, Senhor, sobre suas vidas, Pai. Oh, Pai, dá livramento, Senhor, na casa, Senhor, nas nossas casas, Pai. Traga, Senhor, livramento, traga salvação, Senhor, às nossas vidas, à nossa família, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Toca, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Eu te louvo e te agradeço, papai, em nome de Jesus. Muito obrigada, papai querido. Hoje eu posso te chamar de papai, porque hoje eu conheço ao Senhor, porque o Senhor me escolheu. O Senhor me livrou muitas vezes da morte, porque o Senhor tem um propósito na minha vida. Assim como o Senhor tem um propósito na vida de cada um que vai ver esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu agradeço a cada um que ouvir a palavra do Senhor e abra o seu coração para que o Espírito Santo ele possa estar agindo na vida de vocês. Fiquem em paz e que o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.